Olá, Rodrigo, consegue me ouvir bem? Boa noite. Alô, Gustavo, 100%. Tudo bem contigo, amigo? Show de bola. Boa noite aí a todos aí que nos ouvem, pessoal aí que te acompanha e o pessoal aí que acompanha a gente aí também pelo trekking. Já fica a dica aí para seguir o perfil do Rodrigo. O Rodrigo aí sempre está postando muita coisa legal, sempre está no campo. E, e é um prazer, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite, está representando aí a nossa equipe, né? E vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e aprender também com a realidade aí do Sul, que eu tenho certeza aí que os desafios aí possam ser outros, né? E se a gente conseguir contribuir, vai ser de grande valia, meu amigo. Que bom, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, te parabenizo pela tua participação aqui, porque a gente precisa de mais pessoas falando sobre o trabalho, falando sobre a pecuária. A gente vê muitas pessoas que acabam escondendo, ou por simples medo ou vergonha de falar, acabam deixando de expressar tudo o que sabem. E muitas vezes essa boca calada, ela traz muito prejuízo, né? Indiretamente ela traz prejuízos. A gente precisa expressar mais o que a gente sabe, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, fazer com que essas pessoas evoluam. E vocês aí do Track and Feed fazem muito bem esse papel aí de difusão de conhecimento, né, Gustavo? Então, parabéns. A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente em Piracicaba, né? E Foi. eu lembro que tu falou, né, que tu também tinha curiosidade de entender como que é a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque tu Uhum. acho que não teve essa oportunidade ainda, né? Sim, sim, com certeza. O máximo que eu fui foi no Paraná, né? Aquela região ali do ABCW, né? Casco, Carambeí, Arapoti. Então, assim, é o que da região sul é o que eu conheço, né? De ter ido em fazendas. Mas aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda não tive a oportunidade. Eu acho que no fim do ano eu vou dar uma consultoria aí para um grupo, e aí em Santa Catarina, mas ainda não vai ser ainda no Rio Grande do Sul. Que legal. A gente tem que proporcionar esse encontro aí, né? Essa passagem tua aí, ou da tua equipe, porque vai ser muito gratificante para nós aqui. A gente precisa juntar essas realidades, né? E ver o que a gente pode fazer de melhor. A gente Com está aqui para certeza. isso, para ver o que a gente precisa aprender para fazer melhor em seguida. Com certeza. Gustavo, nós estamos na segunda live da Semana Basileite. A Basileite, eu trago esse nome porque eu acredito que a gente precisa fazer melhor o básico. O básico, Uhum, ele muitas vezes ele pode estar esquecido e a gente precisa caprichar no básico, em todos uhum. os sentidos, tá? Então, esse é o motivo do nome desse encontro. Eu espero que a gente consiga hoje falar sobre, não só sobre o KPS, né? Mas um dos objetivos que eu trago aqui para a nossa equipe, eu gosto, Gustavo, de direcionar a conversa para trazer bastante informação, tá? Com Eu tenho um certeza. objetivo hoje para a gente falar muito sobre o grão, sobre a estrutura do grão, sobre a diferença do endosperma farináceo, do endosperma duro, como que a nossa equipe, os nossos internautas aqui vão conseguir interpretar isso e entender esses pontos, tá? E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Se tu puder te apresentar um pouco da Trekking também, seria muito legal. O porquê desse nome e como que tá Então, como que foi o teu início de carreira aí na produção pecuária. não, beleza. Primeiramente, só ressaltar, né? Eu acho, Rodrigo, que esse papel que a gente faz, você também faz muito bem. E foi uma honra te conhecer lá no encontro, lá que a gente teve em Piracicaba. Eu ainda não o conhecia, e ali eu passei a seguir, ver o que você faz. Eu acho que a internet hoje possibilitou a gente fazer uma extensão rural via internet, né? Então, deu voz, né? Eu acho que a extensão no Brasil sempre foi um ponto assim que precisava de um reforço, e agora com a internet a gente consegue compartilhar, e é muito legal estar fazendo esse tipo de trabalho. Hoje, Rodrigo, é uma grande honra, até porque eu dei uma palestra aqui na cidade,
que a minha família de onde a minha família é natural. A gente é do interior do estado do Rio, na divisa do estado do Rio com o estado do Espírito Santo, norte do estado do Rio, sul do Espírito Santo, passa um rio aqui que divide a cidade no meio, chama Bom Jesus do Itabapuana. E aqui que eu comecei a gostar de vaca, né? Minha família tem uma propriedade pequena aqui, bem pequenininha, são, vamos pôr aí 50 hectares e muito morro, né? Mas foi onde foi plantada a semente de eu gostar de vaca. Foi aqui que eu pratiquei, comecei ali trabalhando junto com meu pai, ajudando nos finais de semana. E meu pai também, ele é da Embrapa Gado de Leite, técnico agrícola, então ali eu fui criado e ali eu fui aprendendo cada vez mais sobre vaca, né? Então ali no sistema da Embrapa era mais pasto, pastejo rotacionado, com suplementação na seca, gado girolando, e na época das águas, das secas, perdão, né? Das águas era pasto, na época da seca, silagem de milho ou cana, né? Que o pessoal usava muito lá. E aí depois eu fui para Lavras fazer zootecnia, né? E me formei lá, tive uma sorte muito grande de conhecer o professor Marcos Neves Pereira, que é uma grande referência. E ali eu entrei para o grupo de estudo dele. Eu já entrei muito configurado para fazer pós-graduação, né? Por ter convivido com os pesquisadores da Embrapa, e aí eu já queria mexer com isso. Então, já entrei no grupo do professor Marcos, ali eu fui monitor, bolsista, e já aprendi muito de vaca. E já um novo cenário, que o professor Marcos trabalhava com vaca holandesa de alta produção, confinada e silagem de milho só, assim como base de forragem. E ali eu fiz meu mestrado e depois eu fui para os Estados Unidos, consegui uma bolsa para ser, chama-se Research Scholar, é como se fosse um pesquisador convidado, eu tinha uma bolsa para ficar lá um ano e só trabalhei com silagem de milho. Ali que eu trabalhei exclusivamente com silagem de milho foi lá. Então eu fiz um levantamento lá no estado, no meio oeste americano, que a gente rodou 70 fazendas, Illinois, Wisconsin, Minnesota e Iowa, coletando a amostra de silagem para avaliar processamento de grão, tamanho de partícula e as configurações das máquinas, né? Tamanho de corte, qual que era a distância entre os rolos, qual que era a marca do rolo, até a diferença de velocidade de um rolo para o outro. Então, assim, os produtores, o que me espantou foi a especificidade de dados que eles tinham e ali eu comecei a me tocar, caramba, cara, isso não tem nada no Brasil. Né, a gente não tem nenhum trabalho de automotriz no Brasil mostrando isso, né? E é ali que eu comecei a ver o que era o KPS, que eu cheguei lá e falei, caramba, o que é isso, né? E ali que eu aprendi e comecei a mexer com isso. Eu voltei para o Brasil para fazer o doutorado na Exalc, eu falei, eu já tenho meu projeto de pesquisa. Se lá é importante para o milho macio, que quebra mais fácil, ainda mais, imagina o nosso híbrido aqui que tem um endosperma vítreo, que a gente vai entrar mais a fundo aí depois. Então, aí que eu comecei, né, eu falei, cara, não tem nada, qual o tamanho de corte que eu tenho que colher, qual que é a distância entre os rolos crack que eu tenho que colher para potencializar o processamento de grão no Brasil, né, que é mais desafiador ainda. Qual que é o número desse KPS, que é o índice de processamento de grão no Brasil? Nós não temos nada. Então, eu vim com esse intuito, e aí eu apresentei para o professor Núcio, ele topou a ideia, e aí o meu trabalho de doutorado foi totalmente nisso, foi um desafio muito grande, porque para levar uma colhedora automotriz para colher na Exalc, nunca tinha colhido, cara. Então eu fui na AgriShow, pedi os caras das máquinas, fazer contato, cara, vamos fazer um projeto junto. E é muito desafiador, porque no início a gente não é reconhecido, a gente não é conhecido no meio das máquinas, né? E o cara acreditar no seu sonho. Então o Jonker, o Roberto Jonker, eu sempre faço questão de mencionar ele, porque ele é um zootecnista que trabalha na New Holland, e ele passou o preconceito inverso, de ser zootecnista e trabalhar na empresa de máquina. Então, quando ele viu a minha ideia, ele falou, cara, eu vou te ajudar. Eu sei que não está fácil para você, e a gente fizemos esse experimento com automotriz, mudando o tamanho de corte, distância entre o cracker, também para colhedora menor de arrasto, colhedora de arrasto com cracker, a gente fez para todo nível de produtor. E aí a gente fez, assim, sabendo da importância, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Tivemos a honra de receber o prêmio de melhor tese de doutorado do Brasil em 2019. Eu falo a gente porque foi a equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Eu fui o líder, mas tinha uma galera que acreditou junto comigo. E aí, cara, nesse meio tempo, eu comecei no meio do doutorado também a empreender, né? Assim, eu tenho uma outra startup que é na área que chama Stack Feeder, que é um alimentador de bezerras leiteiras, uma casinha que mede o ganho de peso e o consumo.
Então, eu comecei já no meio do doutorado a trabalhar com isso também. A gente ganhou um prêmio nacional do Ideas for Milk, que é uma competição de startups da Embrapa. Depois, na França, um prêmio da Neovia. Conseguimos um investimento de 200 mil da FAPESP, validamos na Exalc esse equipamento, e hoje a gente está com as casinhas da Colorado, foi uma aquisição da Cargill. Então é um projeto que eu também toco, às vezes a galera ainda não conhece, e estamos em busca de investimento nesse projeto. Também a gente tem outros produtos, alimentador de cachorro automatizado, você escolhe quanto que cai de ração para o seu cachorro pelo celular. E o tracking, que começou aí em 2020, com a primeira consultoria nossa, o primeiro porta que abriu para nós foi na silagem, porque a consultoria hoje de nutrição está muito vinculada com a empresa de nutrição, e às vezes você ser um consultor autônomo na área de nutrição é um desafio muito grande. E aí apareceu na área de silagem, eu falei, eu vou abraçar. E aí a gente começou, cara, a prestar esse serviço da silagem e entender que ele era muito importante, que é uma semana, às vezes, depende do tamanho da operação, vamos pôr 15 dias, uma semana, mas que define o resto do ano da propriedade. Então a gente começou, eu aprendi demais, porque eu fui em fazendas de gado de corte, abriu portas para mim no gado de corte, operações gigantes. Então a gente, silagem de milho, snapley, grão úmido, reidratado, capim. E o principal que eu aprendi, Rodrigo, a parte de operacionalização do conhecimento. Porque uma coisa, primeiro que eu aprendi, ninguém avalia pouca coisa durante a colheita, porque não se organiza e nem sabe o que avaliar. E o segundo foi quando a operação vai crescendo, os desafios de você fazer o certo é maior. Então eu tive que aprender coisas que às vezes a parte da faculdade não me ensinou. E isso foi muito positivo. Então eu tive que aprender muito de máquina, fizemos curso em Castro só sobre máquina com o pessoal da companhia da silagem, porque primeiro é monitorar, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas não adianta eu saber que está ruim se eu não saber corrigir. Eu vou só ficar criticando. Então, assim, a trajetória minha, mais ou menos, é essa aí da carreira minha aí, da minha vivência. Olha só, Gustavo, tudo programado, tudo construído para ser uma pessoa importante aí para nós na parte pecuária, né? Olha só, tu comentou que teu pai trabalhava na Embrapa Leite, né? Uhum, sim. Conquistou a oportunidade de estudar, né? Junto a grandes profissionais, participação em grupo de pesquisa, essa experiência externa que teve deve ter sido fantástica também, um ano totalmente direcionado, né? Parabéns por ter construído isso aí, mérito seu aí de ter alcançado isso. Muito bonita essa história. Gustavo, se me permite, eu vou convidar todos que estão aqui na live para, no canto inferior direito, pessoal, tem um aviãozinho. Se vocês puderem clicar nele, vocês vão enviar esse link dessa live para vários contatos que vocês têm aí. São pessoas que, porventura, não estão participando agora, ou que o Instagram não mostrou a live para eles. Você manda, por favor, aí. Se cada um mandar para 5 pessoas, a gente vai potencializar essa live que recém está começando, tá? Então, clica no aviãozinho, dispara para mais pessoas. Outra dica legal, para você que tiver no decorrer da live perguntas, aqui tem um balãozinho com ponto de interrogação. Digita a tua dúvida ali ou teu comentário, porque a gente consegue capturar ele aqui de forma rápida e também compartilhar com os demais aí, para a gente não perder a pergunta aqui durante os comentários. E vai deixando teus comentários aí durante a live também, porque isso é importante para a gente. Gustavo, podemos falar um pouco sobre o grão do milho? Acho que seria um bom ponto de início, né? O que tu acha? Falar sobre a estrutura do grão, né? De forma básica, a gente vai ter um pericarpo, que é a casca, né? A parte externa. Nós vamos ter o endosperma e a gente vai ter o germe. Vamos resumir nesses 3 pontos para ficar simples de todo mundo entender, né? Se a gente falar do pericarpo, a gente não vai ter muita diferença, né, entre plantas. A principal diferença que a gente vê vai ser no endosperma, é isso? Sim, com certeza. Eu acho que, só para ressaltar, Rodrigo, assim, o pericarpo, né, pessoal, igual o Rodrigo mencionou, é a casca. E vocês vão ver que ele é a primeira barreira para a digestão do amido. Então, quando a gente vai trabalhar na colheita,
de silagem de milho planta inteira, e mesmo grão úmido, snaplage, todas as variações, né, da silagem, de alguma forragem que tenha grão, né, a gente tem que romper esse pericarpo. Então, assim, o principal que você tem que saber do pericarpo é isso. Ele é fibroso, alto em FDN, eu não vou precisar aqui o valor exato, mas ele é alto em FDN, é basicamente só fibra, e ele tem que ser rompido, né? Mas conforme o Rodrigo mencionou, não tem tanta diferença entre os híbridos. O pericarpo desse aqui é mais difícil de romper, esse pericarpo aqui tem uma característica X, pelo menos até onde eu sei não tem. Então, é bem parecido. Agora, quando a gente vai para o endosperma, aí a gente tem grandes variações, né? O endosperma, a gente tem uma divisão do que é o endosperma farináceo e o vítreo, né? E o que difere eles, né, é a organização que estão os grânulos de amido, né, e o que tem entre esses grânulos de amido. O endosperma, ele é basicamente composto por amido, e o nível de amido que ele vai ter depende do ponto de colheita que você vai entrar na roça, tá? Então, essa é uma primeira premissa, Rodrigo, eu acho que tem que ser bem fixada, né? O amido ele vai depositando de cima para baixo no grão de milho, né? Então, onde você vai ter o máximo de amido é quando está na linha negra, é um ponto que você vê lá no grão de milho que atingiu. Só que a gente não pode colher na linha negra, no caso de silagem de milho planta inteira, né? Porque você perguntaria, não, mas por que eu não colho na linha negra, né? Porque já está com o máximo de amido. Porque esse grão nessa linha negra, ele não quebra direito pela colhedora, tá? Então, essa é uma premissa, por causa que você não... Aí você pode me perguntar, pô, mas ele quebra direito no moinho de martelo, às vezes no de rolo, ou até no snaplage? Sim. Por quê? Porque ele não tem aquele tanto de fibra entrando junto, né? Caule, folha, né? Que tudo isso faz uma macega no grão na hora que ele passa pelo cracker ou na faca, que faz um efeito sanduíche nesse grão, impede do cracker pegar em cheio, né? Então isso tudo prejudica esse processamento. Mas voltando aí no endosperma, a gente tem essa estratificação. O vítreo, a gente tem os grânulos de amido bem colados, né? Por uma proteína, a prolamina que ela chama, né? Chamada zeína. Né? Vem até do nome científico do milho, Zea mays, né? Então o zeína vem de Zea. Uhum. E aí tem essa proteína igual um cimento entre os grãos de amido. Então, quando esse grão de amido está assim um colado no outro, primeira coisa que a gente precisa, né, Rodrigo, para digerir isso dentro do rumo do animal, hidratação. É mais difícil para hidratar. Então, vai demorar a hidratar. Então, já é um ponto negativo. O segundo, a bactéria vai demorar a entrar aqui para quebrar essa zeína, né, que ela faz isso no rumo, a proteólise, e descolar esse grão de amido, porque quando ele descola, você aumenta a área de ataque das bactérias, né? Então, todo esse endosperma vitae, ele tem essa dificuldade. Primeiro, hidratar, e depois o ataque enzimático via bactéria, ou até se ele chegar no intestino, que o amido ele é digerido no rumen, intestino delgado e intestino grosso. O rumen é a enzima da bactéria, no intestino delgado é a enzima do próprio animal, né, produzida a alfa-amilase pelo pâncreas, e no intestino grosso é bactéria de novo. Então, assim, esse endosperma vítreo vai ser difícil de degradar ao longo de todo o trato digestivo e ele vai sair lá nas fezes. O farináceo não, o grânulo de amido está descolado já, né? Então, a gente tem uma medida, né, Rodrigo, que a gente faz no laboratório, que chama vitrosidade, e infelizmente poucas, vou dizer quase nenhuma empresa de híbrido de milho oferece esse índice, né? O que seria a vitrosidade do grão? O que é a vitrosidade do grão, pessoal? Só para resumir para vocês, é quando você chega no laboratório, pega o grão de milho, tira o pericarpo, tira o germe, aí você vai lá e pesa o endosperma todinho. Vou dar um exemplo hipotético aqui, Rodrigo. Deu 10 gramas. Aí Sim. Você vai com bisturi e raspa o farináceo, porque ele é facinho de raspar com bisturi. E vai ficar só o vítreo. E você pesa os dois. Suponhamos que a gente pesou o vítreo, deu 7 gramas, e o farináceo 3. Né? O total não é 10? Ou seja, a vitrosidade é a proporção do vítreo em relação ao total. Então, esse grão tem 70% desse endosperma vítreo, né, que é esse adensado. Então, por que o milho brasileiro, né, ele é mais vítreo que o americano? Vamos pegar assim que o milho brasileiro tem
não tem nem esse número, mas eu vou chutar aqui, 60%, 65% de vitrosidade na média, no ponto de colheita de silagem. Porque o melhoramento do Brasil, na época, foi feito para reduzir percas pós-colheita, lá para trás, década de 60, 70, por quê? Para reduzir o perca por caruncho. Né? Quanto mais duro o milho, melhor para preservar, porque aí vai quebrar o dente do caruncho, vamos dizer assim. O problema é que foram anos de seleção nesse sentido e a seleção para o macio no Brasil não aconteceu. Então, agora para voltar isso aí é muito difícil. Então, a gente tem que tentar usar ferramentas, que a gente pode depois entrar aqui mais em cima disso, para a gente tentar quebrar o grão certo na hora da colheita e o silo fazer a proteólise prévia desse endosperma, pelo menos para minimizar esse efeito do endosperma vítreo. Porque quanto mais vidro o grão, pessoal, mais difícil para a máquina quebrar, seja ela de arrasto, na faca, né? Pensa que a máquina de arrasto sem cracker, ela depende de um golpe de uma faca, não vai conseguir quebrar esse grão em 4 pedaços, no máximo em 2, e assim também para automotriz, mesmo com cracker, já fica difícil. Então, hoje essa questão do endosperma, a gente tem que lutar aí para as empresas tentar dar esse dado para a gente, porque isso é um critério de escolha de híbrido. E hoje a gente não tem essa ferramenta, sabe, Rodrigo? Então, assim, isso não custaria tão caro para a empresa ranquear os híbridos por vitrosidade. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. Aí eu passo a bola para vocês e a gente vai rendendo aí. Show de bola. Gustavo, eu gosto de repetir as coisas, porque quando a gente repete, eu acho que a gente aprende 2 vezes. E quem estiver aqui na live acompanhando, pessoal, pega o caderno, porque às vezes a nossa memória nos trai. Então, pega o caderno e anota. Eu vou tentar replicar, Gustavo, o que tu falou, para a gente realmente fixar esse conhecimento. Eu gosto muito, às vezes, de falar menos, mas de fixar o que foi falado. A gente falou, turma, sobre o pericarpo, que é a casca do grão, tá? E a gente entendeu aqui em conversa que não vai ter uma diferença grande entre híbridos e que a principal diferença vai ser no endosperma, tá? E aí o Gustavo falou que a gente vai ter o endosperma com mais vitriosidade e o endosperma mais mole, o grão duro, tá? Um ponto importante, Gustavo, que muitos às vezes confundem é separar e entender que o grão mole, ele é 100% endosperma mole, farináceo. E o que acontece é só a porcentagem, né, que vai mudar entre uma variedade e outra. Mas todo grão ele vai ter o endosperma vítreo e o farináceo. O que vai mudar é a proporção, né, entre conforme for a variedade. Um ponto importante ali, pessoal, o endosperma, o amido, ele no endosperma ele é formado por grânulos de amido. Então você pode imaginar vários pontinhos, várias bolinhas que são os grânulos de amido, e em volta disso, como um cimento, a gente vai ter as prolaminas, né? E que são proteínas, e elas que vão estar ou deixando esse endosperma concentrado, firme, rígido, né, próximo, ou desorganizado, de forma mais expansiva um pouco, não tão firme, né, Gustavo? E essa diferença vai refletir depois no ambiente ruminal, porque a gente vê que o primeiro passo para a digestibilidade de qualquer coisa é a hidrólise, né? É a água conseguir infiltrar nesse material, porque aí, junto com a água, existe também a entrada de enzimas que vão conseguir fazer essa degradabilidade, né? Iniciar esse processo digestivo. Então, acredito que, resumidamente, a gente tem que entender essa questão, né? Da diferença do endosperma vítreo para o farináceo, onde o farináceo ele traz mais facilidade para esse início pela hidrólise e traz, com isso, mais facilidade para a digestibilidade, né, Gustavo? Com certeza, Rodrigo. Isso mesmo. Show de bola. Falando sobre a questão do KPS, Gustavo, eu estava revisando ali alguns materiais, né? O porquê 4,75 milímetros como um ponto de limiar, né? Que vai diferenciar essa questão, né? Por que esse indicador? Poderia explicar para a turma?
Não, claro, e assim, esse é um indicador, pessoal, que é para o milho, tá? Eu acho que toda forragem que tem grãos, né, ainda está por se desenvolver algum indicador nesse sentido, sabe, Rodrigo? O sorgo, a gente tem eles chamam lá nos Estados Unidos de BPS, que até então é a peneira de 1,70 milímetros, e o KPS do milho é 4,75. O 4,75 foi uma escolha do pesquisador Dave Mertens, né? Um grande pesquisador aí da nossa área. É o cara aí que mais estudou fibra, né? Um cara que foi um divisor de águas e ele foi para essa. Ele sempre foi um cara que desenvolveu métodos, né? Metrificou as coisas na nutrição. O conceito de fibra fisicamente efetivo foi o primeiro a falar. E nessa parte de KPS ele também foi o primeiro. O trabalho dele se eu não me engano, é 2004, né? Então, mas que a indústria americana começou a usar talvez mais por volta aí de 2009, 2010, né, de uma maneira mais intensa. E ele acreditou que a peneira de 4,75, um grão quebrado em 4 pedaços, passaria por ela, tá? Seria passível de passar por essa peneira. E para ele, um grão quebrado em 4 pedaços seria o padrão ouro de um processamento bem feito. Só que o que a gente também deveria conceituar aqui, que o KPS, apesar dele falar que é o grão quebrado em 4 pedaços, isso seria inviável de medir no laboratório. Porque separar a fibra do grão no laboratório é possível, a fração fibrosa da fração grão, só que isso dá muito trabalho, né? Então, qual o único nutriente que só tem no grão de milho e não tem no resto da planta? É o amido. Então, ele usou o amido como nutriente traçador, né, que ia ser o marcador, né? E aí o KPS é a porcentagem de amido abaixo da peneira de 4,75. Né? Somente isso foi escolhido pela inviabilidade de você fazer a separação desses grãos, né? Então, o KPS mesmo, que a sigla, né, pessoal, significa isso, Kernel Processing Score, nota de processamento do grão. Alguns lugares dos Estados Unidos chamam de CSPS, que é Corn Silage Processing Score, né, que seria a nota de processamento da silagem de milho, tem essas duas variações lá. Talvez, às vezes, numa pesquisa você vai achar isso CSPS. E a gente, Rodrigo, o KPS, ele é interessante para o cara que chega na fazenda e precisa, você a primeira vez, você é nutricionista, você chega lá, você precisa saber como é que está aquela silagem. Só ver o teor de amido não é suficiente. Então você tem que saber o quão está bem processado esse amido. Pode chegar algum caso que você tem uma silagem com 32% de amido e com KPS de 50%, e a outra com amido de 27%, mas o KPS de 70%, e elas gerar mais energia para produzir leite. Então, por isso que é importante entender esses dois conceitos. E só para o pessoal ter algum número aí, eu já passo para você. Posteriormente, né, um outro pesquisador, o Kevin Shiners, que é um dos mais pesquisou essa parte de máquina, né, até ele é lá de um Wisconsin também, assim como o Mertens. Ele, junto com o Brian Holmes, que é um baita extensionista também da Universidade de Wisconsin-Madison, eles criaram métricas para o KPS. Abaixo de 50% do amido passando pela peneira de 4,75 seria ruim. De 50 a 70 é adequado, apesar disso, e acima de 70 é excelente. Só que quando eu falo do adequado, 50 a 70 é uma variação muito grande, né? Então, assim, se der para melhorar, sempre busca melhorar, não se conforte com os 50 a 70. O único problema do KPS, Rodrigo, porque na hora da colheita ele não tem função para mim, porque até a hora que eu mandar isso para o laboratório, a colheita, na hora que chegar o resultado, já acabou. Então, ele serve muito mais para o nutricionista fazer o ajuste na dieta e, se tiver ruim, só melhorar para o ano que vem. E aí, depois, eu vou passar a bola para você, depois eu vou falar como é que a gente faz isso na colheita. É só para contextualizar para você o KPS que você me pediu. Show, muito bom. Importante entender essa origem, né, e o porquê do 4,75. E a gente vê que eu acredito que o grão quebrado em 4 partes é um bom caminho, né? Mas a gente vê que a gente consegue fazer melhor, né, Gustavo? A gente já tem condições de quebrar em mais partes, né?
O problema é a gente conseguir ter durante todo o processo, né? A gente conseguir manter isso em maior escala, né? E conseguir levar isso durante todo o processo, né? Ter uma boa média nesse sentido. Esse eu acho que é um desafio grande. A gente vê, Gustavo, que a gente tem muito para evoluir nesse sentido, principalmente aqui no sul, né? Em termos de processamento, a gente vê bastante máquina ainda que não tem processador de grãos, né? E a gente tem na região aqui um direcionamento que é positivo, no sentido do produtor não cortar esse milho antes do ponto, para conseguir colher mais amido, né? Porém, a gente vê que isso já está acontecendo, então muitos produtores já estão alcançando e entendendo o porquê colher mais amido, porém, a parte de implementos e a parte de processamento do grão não está acompanhando esse raciocínio, né? Então, a gente ainda vê bastante grão inteiro, né? E o quanto isso pode representar em prejuízos, né? Eu não lembro bem certo a conta, mas uma vez eu estava com um produtor, a gente fez um cálculo bem simples, né? Pegando 1 quilo, amostras de 1 quilo da silagem no silo, né? E capturando ali quantos grãos inteiros, a gente só considerando grão inteiro, grão intacto, né? O quanto isso pode representar, não precisa nem ser em grande escala, em 20 hectares, né? Quanto isso pode representar. Não sei se tu tem uma conta prática, Gustavo, que tu venha a fazer nesse sentido aí, correlacionando com identificar grãos inteiros e correlacionar em valor financeiro do que o produtor deixa de ganhar. Então, Rodrigo, até eu convido, né, aproveitar aqui também para reforçar o pessoal que às vezes está aqui na live, que está vindo pelo nosso Instagram aí para seguir você, né, e também o seu pessoal aí também, a gente sempre tem bastante coisa aqui também, inclusive a gente tem um e-book, tá, pessoal, que está aqui no nosso link também, se vocês quiserem, tanto para monitorar a silagem, né, de milho planta inteira, como também a de grão úmido, e um dos pontos que a gente tem que ir lá, a gente faz uma conta, Rodrigo, sobre, por exemplo, o amido fecal. A gente fez uma estimativa. O amido fecal, pessoal, tem um experimento que eles fizeram lá nos Estados Unidos com fazendas que correlacionou, pensa um gráfico assim, ó, no eixo Y, né, que é o eixo vertical, tá, de um gráfico, estava o teor de amido fecal. E no eixo X, o teor de KPS da silagem de milho. E eles viram a relação dos dois. E deu altíssima. Deu uma reta assim, ó, descendo. Ou seja, quanto maior o KPS, menor o amido fecal. Né? Por quê? Porque a silagem de milho, conforme o Rodrigo falou, é a principal forragem, entra com 50% da dieta, ou seja, a vaca de alta produção está comendo 12 quilos de matéria seca de silagem de milho. Se você multiplicar isso aí por 30% de amido, é 3,6 quilos de amido vindo da silagem de milho. Então, quanto mais você aumenta esse processamento, melhor amido menos amido nas fezes. Então, a gente fez um cálculo com um rebanho de 50 vacas, Rodrigo, pegando uma vaca que está, um rebanho, 2 rebanhos de 50 vacas, um com 6% de amido fecal e o outro com, se eu não me engano, foi com 3%, tá? Que seria um índice aí legal, pelo menos para o americano. Brasileiro a gente não tem esse número ainda, que é o milho vítreo, às vezes a gente tem que ter um pouquinho ainda, vai passar um pouquinho esse amido fecal de 3%. Mesma coisa, o amido fecal também é uma medida que detecta o erro, mas não permite você corrigir. Entendeu? Eu sempre quero deixar isso aqui frisado, que a hora de corrigir isso é na colheita. Então, o amido fecal é depois que a cagada foi feita, você vai ter que ir lá como nutricionista conviver com o erro e só alertar para o ano que vem. Mas nesse exemplo, Rodrigo, a gente viu com um rebanho de 50 vacas, essa diferença de 3 unidades aí de amido fecal num ano, e multiplicado pelo 365 dias e 50 vacas, isso aí geraria uma perda de 9 toneladas de grão nas fezes, tá? Estou falando amido fecal, fiz no amido fecal a conta. Então isso aí é muito grande, esse rombo. E isso aí paga tranquilamente um cara para estar lá em cima na hora da sua colheita, para só garantir isso. Se ele baixar uma unidade nesse amido fecal, ele está fazendo uma diferença gigante dentro da fazenda. Esse é o ponto assim que eu quero bater aqui, que é uma semana que define o ano da fazenda. Muito bom. E a gente acaba vendo muita oportunidade de ganho, né, do produtor, ou de deixar de perder, né?
de deixar de desperdiçar esse amido. Eu trabalho na área de indústria de concentrados, né, indústria de rações, né, Gustavo? E a gente acompanha o quanto é caro, né, principalmente agora, né, tu suplementar milho por fora. A gente trabalha muito com a preocupação de moagem fina desse amido na indústria, né, para ter um bom aproveitamento pelos rebanhos, né, e a gente vê nas propriedades uma oportunidade enorme, né, de melhorar isso. E se a gente somar um milho com endosperma mais vítreo do que farináceo, a um mau processamento e muitas vezes a um curto período de tempo de ensilagem, né, Gustavo? Porque isso, após o corte, um dos pontos que pode ajudar um pouco é tempo de ensilagem, né? O processo fermentativo, a questão de acidificação no silo. Como que tu pode passar para nós uma dica referente a isso, Gustavo? A correlação entre tempo de ensilagem, tempo dessa silagem fechada no silo e melhoria em pontos de digestibilidade. Tem como nos passar uma dica referente a isso? Com certeza, Rodrigo. Aproveitando um gancho do que você falou, né, dessa suplementação aí do concentrado, que às vezes, numa silagem, que às vezes tem 30% de amido, mas o KPS está baixíssimo, né? Às vezes você vai ter que usar um milho fubá por fora, né, porque tá com amido, mas ele não está disponível. Então, às vezes, sua dieta vai passar de 30% de amido, o cara falou, você é louco, você está mais de 30% de amido na dieta dessa vaca. Não, companheiro, mas o amido que está sendo usado é menos. Por isso que eu tive que colocar esse milho moído fino, né, o fubá que a gente chama. A gente fez um experimento, Rodrigo, com colhedora de arrasto lá, um experimento do Gabriel Reis, uma com cracker e outra sem cracker. Foram 3 tratamentos. A vaca comeu com a silagem de milho colhida com a colhedora de arrasto sem o cracker, outra comeu a silagem de milho com a colhedora de arrasto com o cracker, e o terceiro tratamento é a colhedora de arrasto sem cracker com meio quilo de fubá a mais na dieta. Por incrível que pareça, a gente tentou, claro, né, antes do experimento, vamos botar meio quilo, que pelo que está dando aqui de KPS é o que vai ser para suprir a deficiência que a outra máquina não consegue oferecer. Mas aí nunca imaginou que ia dar tão certo. Porque, assim, deu uma diferença, eu acho, de 1 litro de leite com e sem crack. Ou seja, a mesma roça que custou 10 mil reais o hectare, só o fato de você colher com a colhedorinha de arrasto com um cracker, que tem algumas empresas que tem hoje, a Menta, a Jumil, puxou 1 litro de leite. E o terceiro tratamento, que era para corrigir a ruim, deu o mesmo leite da colhedora com cracker. Ou seja, para eu corrigir o erro, eu tenho que dar meio quilo de fubá. Isso foi muito legal, porque permitiu metrificar para o cara. Você tem 50 vacas, você vai gastar 25 quilos de fubá por dia, meu amigo, a mais, para corrigir essa silagem. E se você multiplicar isso por 365 dias, você vai ter o quanto que vai estar por ano. Então, isso para a gente que está trabalhando hoje em monitorar a colheita é muito importante, que o cara, pô, não, você se paga, tranquilo. Se você melhorar esse KPS aí para mim, isso está pago, entendeu? Então, só mostrando para vocês como é que é o preço, quanto custa isso, né? Eu mostrei lá no amido fecal, mas agora esse experimento do Gabriel Reis foi muito legal, porque ele permitiu mostrar isso, né? Claro, pessoal, guardadas as devidas proporções, eram vacas holandesas com um DEL específico, um nível de produção, mas é um exemplo prático, né? Porque às vezes pode ter alguém mais com senso crítico mais elevado e falar, mas será que isso aí se aplica? Não, é o conceito. Isso que eu quero trazer aqui. Eu não sou o senhor da verdade, é só para mostrar isso aí para vocês. E uma coisa que o Rodrigo falou aí que eu acho que é muito interessante é que para a gente usufruir do benefício do tempo de estocagem, ô Rodrigo, a primeira premissa é quebrar o pericarpo. Se você não quebrar o pericarpo do grão, pode ficar 1 ano lá que não vai digerir. Entendeu? Então, primeiro, quebrou o KPS, a gente viu isso nos meus estudos de doutorado, que o tempo de estocagem melhorou, inclusive o próprio KPS, quando foi colhido com a automotriz e não melhorou com a colhedora de arrasto. Por quê? O processamento da automotriz foi 60% de KPS, da colhedora de arrasto foi 30%. Né? Então, isso acontece, pessoal. Melhorar o KPS com o tempo de estocagem, porque o grano de amido vai se descolando, se você permitir que a bactéria quebre a prolamina. Então, as bactérias do silo, elas produzem enzimas
proteases que quebram o grânulo de amido, ou, perdão, grânulo não, a azeína, que é essa proteína que está compactando os grânulos. E aí aumenta a digestão desse amido. E aumenta, inclusive, o KPS, porque esse grânulo estava assim, ó, eram 2. Eles se soltaram, porque tirou o cimento, né? Um virou 2. Então, isso aí vai fazer o quê? Mais amido cair para baixo da peneira de 4,75. Então, isso aconteceu quando você quebrou bem o pericarpo, né? Partiu o grão em 4 pedaços. Se ele estiver inteiro, não vai acontecer isso. Então, a gente tem essas proteases, majoritariamente, são das bactérias, 60%. A outra parte vem de enzimas da própria planta. E uma menor parte é o ácido lático, que solubiliza também. Mas é muito pouco. A gente fez esses experimentos lá na Exalc, o Daniel Jungs investigou isso, né? O principal é a bactéria. Então, por isso que a gente tem que quebrar esse pericarpo. E o ideal, Rodrigo, claro, quanto maior o tempo de estocagem, melhor a digestão do amido, desde que você quebrou o pericarpo. E aí, por isso que a gente brinca, né, que a silagem é um alimento mutante. Porque quanto mais ela é estocada, o único nutriente que melhora a digestão, não vou pôr o único, mas o principal, né, que ela fornece muito amido, é o amido, se ele foi quebrado na colheita. Uhum. O pico de melhora é com 60 dias. Depois os ganhos são mais em níveis menores a partir daí, né? Mas, e uma coisa que é recorrente, você roda a fazenda, sabe, quando você troca de silo, você estava usando um silo que estava 60 dias estocado, você foi para um que já está 1 ano, cara, vai mudar, está com a digestão de amido maior, se for o mesmo híbrido, ter colhido na... Então, ele vai melhorar. E aí você vai ter que sempre estar fazendo o ajuste. Por isso, Rodrigo, a gente sempre recomenda, faz mensalmente uma análise bromatológica da sua silagem, né, para ver, acompanhar isso aí, para você fazer o ajuste adequado. Não sei se eu me delonguei aqui, mas passando a bola aí para você agora. Aí. Não é isso. Não se preocupe com se delongar, porque a gente está conectado e está aprendendo. Isso que é importante. Gustavo, a gente passou por, eu acredito que agora a terceira safra de milho, onde a gente teve problemas, né, em condições climáticas. Então, a gente teve assim, seguidos anos de silagens com amido muito baixo mesmo. Amido 15, amido 20, amido 10, né, amido na matéria seca da silagem. Então, realmente, para formular dietas, o produtor ele começou a entender a importância do amido na dieta, porque o produtor começou a ver vaca emagrecendo, perdendo a escolha da condição corporal, começou a identificar que a média de produção não estava com facilidade de manter os patamares que ele tinha anteriormente, e a gente entende que essa falta de amido, por exemplo, quando eu vou formular dietas com a silagem com amido 20%, 15%, vacas confinadas, por exemplo, a gente vê que tem uma lacuna de 4, 5 quilos de milho moído, caso a gente queira atender realmente o teor de amido que a gente tinha anteriormente com uma silagem de 35, 37 de amido, né? Então, sem tirar nada de concentrado da ração, a gente ainda tem um espaço de 4 a 5 quilos de milho se a gente quiser. E se economicamente for viável, a gente complementar isso, né? Então, o que eu gostaria de dizer, o produtor já sabe o quão ruim é não ter amido na dieta. Agora, a gente tem que jogar isso para o campo, e aqui a gente está em torno de 50 pessoas, né? Para a gente reforçar isso, porque no momento que o produtor tiver e que o clima permitir uma boa safra, com uma boa produção de grãos nesse milho silagem, que a gente consiga, que o produtor consiga, né, sob orientação de vários que estão aqui, que a gente consiga buscar esses objetivos, né, pessoal? Porque realmente faz muita falta. Aqui teve um comentário que já passou, né, sobre como a gente estimar, né, o quanto disso é perdido. O Gustavo já falou um pouco sobre isso. Pessoal, caso tenham perguntas, coloque aqui, por favor. Tem um balãozinho com sinal de interrogação. Quando você colocar aqui, a gente não vai perder. Caso você colocar nos comentários, a gente pode acabar passando, tá? E a gente não queria deixar ninguém sem resposta. Então, se tiver algo que a gente não respondeu, coloca aqui nesse balãozinho. Dá tempo ainda de você compartilhar a live. Dá tempo de você fazer um print nessa live, né, Gustavo? O que tu acha? Fazer um print na tela e antes de você sair depois, no final da live, você já
compartilha aí, marca os nossos endereços aqui do Instagram e coloca um comentário do que tu achou da live, né? Eu vou Com puxar algumas certeza. perguntas. Vou puxar algumas perguntas aqui. Isso aí que incentiva a gente, né, Rodrigão, a continuar, né? Então, se a galera puder dar essa contrapartida para a gente vai ficar muito grato. Seria muito importante isso aí, pessoal. Se puder, faz o print e depois compartilha nas redes de vocês, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas. Talvez não nessa live, mas para as próximas a gente vai conseguir conectar mais pessoas. O Alexandre aqui trouxe uma pergunta. Deixa eu puxar aqui. O que avaliar ou medir na colheita que vai impactar na qualidade da silagem? Né? Durante a colheita, o que a gente precisa avaliar e estar conectado e cuidando para medir, né, que vai trazer impacto? Parte disso tu já falou, mas como que é o Gustavo quando ele vai acompanhar, quando ele vai prestar uma consultoria num produtor que vai fazer uma grande área de silagem? Quais são os teus principais focos naquele momento, Gustavo? Do que tu não abre mão de estar acompanhando? Com certeza. Obrigado aí, Alexandre, pela pergunta. A primeira coisa que a gente faz, né, normalmente na nossa consultoria, vou passar um pouquinho aí do nosso passo a passo, é fazer uma reunião online com o pessoal do time da fazenda, tá? Eu sempre gosto de deixar um lastro da nossa marca na fazenda, na parte educativa. Eu acho que a gente só ir lá e prestar o serviço não é suficiente. A gente tem que tentar agregar para o time da fazenda, né? E eu acho que esse que é o ponto que a gente sempre procura fazer, sabe, Rodrigo? Então a gente tem esses materiais de treinamento, o nosso e-book, a gente trabalha com o pessoal para eles sentirem parte do processo, né? E o primeiro ponto é o ponto de colheita, né? Que a gente tem que agendar a máquina e tem que agendar a minha ida lá, ou de quem do Tracking Feed estiver indo, se é o William, se é a Kézia, se é o Ramon. Então, primeiro é avaliar o ponto de colheita. E a gente sempre brinca, sabe, Rodrigo, que o ponto de colheita ele não é estático. Ele depende de qual máquina que vai colher. Né? Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque às vezes a pessoa tem um número estático na cabeça. Então, primeiro é avaliar o ponto de colheita. E duas premissas a gente segue para avaliar o ponto de colheita. É o teor de matéria seca e a linha do leite. E eu vou explicar o porquê os dois, tá bom? A linha do leite, para quem não sabe, né, é a linha que delimita o quanto do grão já depositou de amido, do quanto ainda está no estado leitoso. Né? O leite ali no milho são os açúcares, ainda estão no estado solúvel. E o que está mais duro, com a consistência mais firme, é o amido. E a linha, né, que você consegue palpar com a unha, né, ali, a linha do leite é onde que tem essa divisão dos dois. Então, a gente recomenda, né, quando a gente vai colher com colhedora de arrasto, sem o cracker, que é uma colhedora que depende de um golpe da faca pegar no grão, né, para quebrar e espericar, considerando que o nosso milho é vítreo, né, essas informações estão no nosso e-book aí também no Instagram, a gente entrar um pouquinho mais cedo, sabe, Rodrigo? Com 30%, com um quarto, né, ali, um terço da linha do leite, e sair dessa roça na metade da linha do leite, né? Então, essa é a recomendação de linha do leite, e a informação complementar é o teor de matéria seca, entre 30% a 34% de matéria seca. Beleza? Esses são os dois índices que a gente avalia para a colhedora de arrasto. Né? E a gente ensina ou a equipe da fazenda, porque eles vão ter que fazer isso sozinhos, sem a gente ir lá, porque às vezes é uma fazenda que a gente está longe. Então, saber avaliar esses talhões com os híbridos, né? Porque às vezes a propriedade planta 2 híbridos, vai lá em cada talhão, evita a bordadura, porque as plantas da bordadura não representam a roça, porque elas pegam tem mais fotoperíodo, pegam mais vento, a taxa de secagem delas é diferente. Entra lá, pega aleatoriamente, avalie 5 a 10 espigas, de maneira espaçada, aleatória, que amostre aquela área e faça a avaliação da linha do leite, que ela é fácil de fazer. A partir do momento que chegou lá um quarto da linha do leite para um terço, aí sim você pega o facão, bate lá numas 10 plantas, pica isso numa picadeira e faz a matéria seca. Qual o método que você preferir aí, se é air fry, micro-ondas? Pode falar.
Só para reforçar então, Gustavo, porque isso tem uma relação direta com a nossa realidade. Realidade de propriedades com 30 a 80 vacas em lactação, né? Com máquinas de arrasto, muitas vezes, considerando as menores, né? Pelo que eu entendi, o teu objetivo é entrar, observando linha de leite, entrar com 3/4 de linha? Se puder repetir essa Não, parte. 1/3 a Um 1/4, terço. Um que é terço. 1/4 Iniciar o processo com 1/3 para conseguir finalizar com 1/4. com metade, que ela vai Metade. crescendo, ela vai descendo. Então você começa com 1/3 para chegar na metade, né? Uhum. E apesar do Isso. cara achar, eu tô perdendo amido. Não tá, porque pior é se você passar desse ponto, entrar na metade da linha do leite e não processar nada. Aí você vai ter Sim. uma silagem com alto amido saindo nas fezes. Isso que Sim. acontece quando você colhe com esse tipo de máquina. E eu gosto de olhar muito a linha do leite, sabe por quê, Rodrigo? Ela é uma ferramenta interessante, porque a matéria seca, às vezes, por um erro de amostragem, ela engana a pessoa. Vou te dar um exemplo. O cara foi lá de manhã e coletou de manhã depois do orvalho. Vai estar aviesado o resultado. Choveu ontem à tarde, né? E aí você foi lá, choveu de manhã, você vai à tarde, ainda tem a água dessa chuva. Ou o milho tem uma característica que alguns híbridos têm, que é o stay green muito elevado. Stay green é uma característica que chama ficar verde, né? O milho já está com o grão na 1/3 da linha do leite, ou até na metade, mas as folhas do bacheiro ainda está muito verde. Principalmente ainda se o cara usa fungicida, que ainda a planta tem mais vigor, isso acontece. Então, olha a linha do leite junto, que as duas medidas ajudam muito bem, sabe, Rodrigo? E a gente, pela experiência nossa, a gente sabe que na hora que você começa a colher, se estiver com 30% de matéria seca, você vai ter, no caso da colhedora de arrasto, você vai ter 8 dias para você até chegar aos 34. Normalmente a planta de milho, claro que isso varia um pouquinho, pessoal, mas ela ganha meia unidade de matéria seca por dia. Tá? Vai depender se a sua região, se o terreno seu é arenoso, se tem muito vento e a umidade do ar. Mas assim, e qual época do ano, se é safra ou safrinha. Mas é interessante ter essa medida na cabeça, sabe, Rodrigo? Porque às vezes, pô, o meu milho está com 28. Quando que eu vou aí agendar a máquina, né? Aí eu falo assim, não, pode agendar para daqui 5 dias, que aí ele vai chegar aí nos 30. É uma medida assim que eu uso, ela não é super assertiva, mas como você diz, já dá uma base, né, para você predizer, né, isso. Então, lembrando que isso aí, Rodrigo, é para colhedora de arrasto sem o cracker, né? É isso que a gente tem trabalhado. Quando a gente vai para colhedora de arrasto com o cracker, tá? A gente pode entrar um pouquinho mais depois na roça e aproveitar esse amido. A gente ainda tem pouco experimento com isso, né? Os dois, que eu acredito, são lá da Exalc, tanto com as duas marcas, com a Menta e com a da Jumil. Então, ela permite aí a gente colher o milho entre 33% a 36% de matéria seca, né? E já próximo aí da metade da linha do leite, né? Ela permite isso. E a automotriz, né? Que aí já tem todo um aparato, né? Muito maior, um cracker mais consolidado. A gente entra normalmente com 34% de matéria seca e dá para ir até 37, 37,5%, máximo 38%. Depende muito da máquina que a gente pode falar, porque nem toda automotriz é igual a outra, né? Você pega a automotriz lá de 2010 e uma de 2022, tem mais tecnologia na nova, né? Ela está mais zerada, um cracker já com a geometria diferente. Então, primeiro ponto é esse, sabe, Rodrigo? E na automotriz a gente entra na metade da linha do leite. Então, o primeiro ponto da consultoria é o treinamento do pessoal e ponto de colheita, né? Então, esse aí para definir qual área, Gustavo, que a gente vai entrar primeiro, qual área que vai entrar primeiro e quanto que vai agendar a máquina. Então, essa é a primeira conversa. Treinamos a equipe de tudo que a gente vai falar de silagem, mas o foco no ponto de colheita para agendar a automotriz ou agendar a colhedora de arrasto, ou se o cara tem a colhedora de arrasto, ele fazer toda a manutenção nela prévia, ver se as facas estão ok, contra a faca, afiar tudo direitinho, correr,
as engrenagens. Então, essa é a primeira parte. Aí depois eu vou dando sequência aqui no que a gente avalia. Aqui, Gustavo, nós temos uma grande oportunidade. Eu acredito que este ponto de cortar abaixo de 30% da matéria seca, a gente já passou por isso, né? O produtor já entende que é ruim, né? Porque ele, além de ter dificuldade depois de processo fermentativo no silo, né? Se cortar abaixo de 30, ele sabe que ele está levando menos amido. Eu acredito que nós temos uma oportunidade grande de conscientização e de fazer essa pergunta, né? Sempre que falar de ponto de corte, a próxima pergunta é que máquina vai colher? Acho que a gente acabou entendendo uma faixa ideal de teor de matéria seca, de linha de leite, e acabou tirando um pouco a visão para essa pergunta, que máquina vai cortar? A gente vê também muitos casos, pelo que tu trouxe aqui, acima de 38 de matéria seca, independente da máquina, independente do híbrido, não seria interessante, correto? E Com certeza. a gente vê muita silagem com 40, com 42, com 45 de matéria seca, tanto que a gente depois tem que estar compensando isso com água na dieta, né, para conseguir adequar o teor de matéria seca da dieta, para ter um bom consumo, para não ter seleção contra a fibra. Como que tu vê, Gustavo, passa para nós um recado sobre isso. Ó, se você cortar acima de 38%, comenta um pouco para nós sobre essa questão da perca de digestibilidade da fibra, né? Em detrimento a tu colher mais amido, né? Porque é uma balança, né? Se tu vai colher mais amido, tu colhe menos digestibilidade de fibra. E a fibra a gente também quer boa digestibilidade para ter um bom consumo de matéria seca, né? Comenta um pouco para nós sobre isso. Cortes mais próximos de 40% de matéria seca. Por que sim e por que não? Beleza. Conforme o Rodrigo falou, quando você colhe abaixo de 30, você caminha para uma fermentação que vai ter clostrídio, né? E esse tipo de fermentação gera ácido butírico e muitas percas de perca de matéria seca e energia. E ainda pode acontecer o pior, que é a lixiviação, né? O silo chorar, né? Você perder fluente. Então, abaixo de 30, nem pensar. E acima de 38, começa a complicar, porque o grão fica mais difícil de quebrar. E a gente acredita que isso pode acontecer aqui no milho brasileiro até com 37, por exemplo. Depende do grão, depende do híbrido, né? E a gente vê, assim, Rodrigo, que, conforme você disse, né? Qual seria o ideal? Qual que é o ponto que eu consigo ter, dependendo da máquina minha, que eu consigo obter mais matéria seca digestível por hectare? Não é produção de matéria seca tonelada, matéria seca digestível. Ou, se quiser, matéria orgânica digestível, ou NDT. Eu quero mais nutriente no sangue da vaca. É isso. E aí você tem todo esse cenário que você está falando aí. O grão está aumentando o amido, mas o amido está cada vez mais difícil, de 30% a 40% de matéria seca. Está cada vez mais difícil de quebrar e menos digestivo. Está aumentando o amido, mas está acontecendo isso com ele também. Em contrapartida, a fibra, a planta está espessando a parede celular, lignificando ela, né? Então está caindo a digestibilidade da fibra, né? Apesar que as pessoas até, eu brinco, tem um experimento da Kay Ferriola, lá da Universidade da Flórida, que ela pegou 4 pontos de colete, sabe, Rodrigo? 30, 35, 40 e 45. E ela pegou 18 híbridos e mostrou exatamente, né? O que acontece com o teor de FDN? Cai. E depois, no último ponto, ele sobe de novo. E o de amido, o inverso. Aí o cara fica assim, mas como é que pode? Toda forragem, na hora que vai envelhecendo, ela vai espessando parede celular. Por que no milho, na silagem de milho, isso não acontece? É porque assim, pessoal, cada 100 gramas que essa planta está ganhando, 70 gramas é amido e 30 é fibra. Então, por mais que esteja ganhando fibra, o amido está diluindo, né? Então, isso que está acontecendo. Aí o milho chega na linha negra, o amido para de depositar e só vai a parede celular secundária lignificada, e isso vai, aí inverte, né? Aí o amido para e a fibra começa a subir de volta. Mas o ponto é esse,
qual que é a matéria seca, qual vai me produzir maior matéria seca digestiva por hectare, acima de 38, só para ser até mais direto, que às vezes a gente anima falando, sabe, Rodrigo? O grão fica mais difícil de quebrar, a palha fica mais difícil de processar, e esses dois fatores juntos, a palha também vai impedir compactar. Então, a palha que não pica direito, pessoal, ela faz um efeito sanduíche no grão, na hora que ele passa pelo crack. Então, a fibra mal processada prejudica o processamento de grão. Então, isso vai impedir que o cracker pegue em cheio no grão. Né? Então, e fora a compactação. Então, não compensa. Né? A gente vê que isso aí não compensa. Nos Estados Unidos, a recomendação, a meta-análise do professor Shaver junto com o Ferrareto mostrou que acima de 38 nenhum cracker consegue fazer, tá bom? Então, não colha, não passe. Lembre que eu falei aqui do ponto de colheita para cada tipo de máquina. Tá? Cada tipo de máquina tem a sua restrição, até não ter dados novos. Seria um sonho cada empresa de máquina desse uma recomendação, sabe, Rodrigo? A gente não tem, tá? Seria o ideal. Essa dica foi muito importante, Gustavo, tá? Porque a gente vê que a gente está falhando nisso. Essa dica aí é bem interessante. A gente vinha aqui comentando e entendendo no campo que colher mais amido compensaria, né, essa perca de digestibilidade e esses outros problemas decorrentes. Né? Então, foi muito bom esse reforço. Tem uma pergunta aqui do Leandro Esponquiado. Qual o tamanho de corte para ambas as máquinas? O que vocês preconizam? O que vocês sugerem, Gustavo? Tamanho de Beleza. picado. Show, Leandro. Então, eu sempre brinco assim que eu aprendi isso com um produtor de leite, né? Que ele falou assim, ó, vaca não come silagem, ela come a dieta. Então, a gente sempre, o que ele quis dizer, né? É porque ele pecava muito fino, sabe, Rodrigo? A silagem dele. Ele falou, cara, eu uso pré-secado, uma segunda fonte de forragem, eu uso caroço de algodão, eu me dou ao luxo de picar mais fino, porque eu quero processar mais o grão na automotriz, porque eu tenho esse cenário. Então, primeiro, pessoal, tenta entender o cenário, não fica com a regrinha de ouro aqui, não, porque às vezes não. Tenta entender o cenário que essa dieta for aplicada. E assim, eu vou falar um tamanho de corte que eu uso, mas que você vai chegar lá, eles vão te cobrar um tamanho de corte. É muito bonito eu chegar e falar aqui para você o que tem que dar de Penn State, que a Penn State é o resultado, sabe, Rodrigo? A Penn State realmente é o que é o que é metrificado. O tamanho de corte é o jeito que você conversa com a máquina. Você vai chegar lá na máquina, não adianta eu falar assim, ó, máquina, eu quero 8% na peneira de 19 da Penn State. Não existe essa opção, né? O jeito que você conversa com ela é falando o tamanho de corte. Então, eu vou falar o tamanho de corte, mas depois eu vou falar a avaliação da Penn State, que é ela que vai permitir eu subir ou diminuir esse tamanho de corte para ajustar dentro do que eu quero. Você pega uma colhedora de arrasto, né? Então, eu vou trabalhar normalmente com 6 milímetros, sabe, Rodrigo? Eu gosto de trabalhar com esse número e vou avaliando, tá bom? Se é uma colhedora, isso para gado de leite, vamos pegar aqui que o cenário é gado de leite, não é gado de corte. Se for uma colhedora automotriz, eu ponho 18 milímetros e avalio, tá? E para começar a abrir o serviço é isso, porque vai começar e precisa pôr um, é isso. E aí eu vou avaliar com a Penn State, pessoal. A Penn State é a ferramenta do cara para ele ver, né? Então, qual que é a recomendação da Penn State para gado de leite? Tem a peneira de 19, quem não conhece, a Penn State é um jogo de peneiras que te permite avaliar o processamento físico da fibra para você garantir uma ruminação, uma saúde ruminal a posteriori na dieta. 3 a 8% da peneira de 19, tá? Acima da peneira de 19. 8, quando você tem silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. 3, você pode chegar até 3 quando você tem uma segunda fonte de forragem. Faz sentido? Porque se você tem uma segunda fonte de forragem, você se dá o luxo de reduzir mais o tamanho de partícula. Na peneira de 8, eu gosto de trabalhar com 65%. A recomendação nova da Penn State é acima de 50%. Mas eu gosto de trabalhar com o número da antiga, lá da recomendação mais antiga, 65%. Ali é bom, porque é a fibra que realmente o boi vai ruminar e ingerir. Então, se estiver atendendo isso aí, cuidado só com a peneira de 19, o 3 e 8 aí vai depender, mais pendendo para o lado do 8, quando você não tem a segunda fonte de forragem.
quando você tem a segunda fonte de forragem, mais pendendo para o lado do 3, quando você tem a segunda fonte de forragem. Confundi. 3, quando tem a segunda fonte de forragem, e 8, quando a silagem de milho é a fonte exclusiva de forragem. Mas o principal ainda, Rodrigo, não é só olhar o teor. A peneira de 19, ele diz erros de colheita para a gente muito importantes. Por quê? A de 8, não. Você sabe que ela está entre 19 e 8. Então, você sabe o que você vai esperar ali de tamanho de partícula. É aquela fibra que o animal vai comer e não seleciona. A peneira de 19, você pode ter algo assim, como você pode ter um trem do tamanho do palmo da minha mão. Concorda? Tudo isso é acima de 19. Então, não olhe só porcentagem na de 19, olha a homogeneidade. Então, partícula longa, grande demais, é a fiação de faca não está adequada. Tá? Ou partícula roseta de sabugo, não sei se vocês já viram isso em silagem. A faca contra a faca, pessoal, é igual uma tesoura. Se você desalinhar a tesoura, ela vai cortar? Não vai. Né? Vai macetar a fibra, vai macetar o sabugo. É o que acontece dentro da máquina. Tem roseta de sabugo, é a faca contra a faca. O ajuste das duas. Tem muitas coisas que acontecem, Rodrigo. Dente na faca, dente na contrafaca. Então, escolher um cara idôneo é muito importante. Por isso que a gente fez esse treinamento aí com o pessoal da Companhia da Silagem, para ver muita máquina usada com vários problemas, cracker que passou pedra no meio, para você tentar entender que para corrigir essas... depende de você entender da máquina. Monitorar a palavra-chave para criar histórico. Precisa medir para gerenciar. Né? Se você não tem dados, você é um mero opinador. Ponto. Mas agora você também tem que aprender a corrigir. E é isso que a gente faz. Então, para melhorar isso, Rodrigo, se tiver esses problemas, afia a faca, vê a regulagem da faca contra a faca, né? Use os tamanhos de corte para te direcionar. E se a Penn State der muito acima, reduz o tamanho de corte e vê o que acontece. Tá? Então, o tamanho de corte é algo que você pode gerenciar. Você vê lá no painel da automotriz. Na colhedora de arrasto, você tem que ver lá qual que é o jogo de engrenagem que dá aquele tamanho. Para quem já conhece e tem experiência. Na automotriz é um pouco mais simples. E é uma medida aí. Mas é isso. Show, muito bom. Temos bastante pergunta aqui, Gustavo. O Leandro Dreves. Boa noite, Leandro. Obrigado pela pergunta. Ele está perguntando aqui o que tu aconselha, né, na situação do milho que morreu da geada. Né, na nossa região, a gente vem com muita chuva, muita umidade no solo. Isso está dificultando mexer com máquina, entrar em lavoura, né? A gente teve geada, então algumas plantas morrendo. Quando o milho acaba assim próximo do ponto de corte, a geada pega forte nele e ele começa secando, a gente tem algum tipo de perda muito considerável, Gustavo? Temos uma certa urgência para fazer o corte, a gente aguarda, como que a planta se comporta nessa situação? Então, Rodrigo, a gente tem que colher imediatamente. A gente passou isso, por exemplo, a chácara Naviraí, que fica em Mato Grosso do Sul, que é uma fazenda que a gente já atende, foi o primeiro cliente nosso lá em 2020, e até hoje a gente atende. Eles têm uma fazenda aí no Mato Grosso do Sul e uma em Uberaba, passaram por isso. Então, tiveram que colher do jeito que está, senão vai perder. Quanto mais tempo fica no campo, perde. Mas se tiver com abaixo de 30% de matéria seca, pode acontecer, você colhe assim mesmo. Vai ser uma silagem mais de capim do que de milho, vamos dizer assim, mas pelo menos você não perde a parte fibrosa, né? Você não vai perder aquilo. Tome os cuidados, use o inoculante Lactobacillus plantarum, né? Que é interessante para uma silagem desse tipo, né? Para cair o pH mais rápido, porque ela já não tem muito carboidrato solúvel, porque a geada matou a planta antes dela completar o ciclo ideal. Então, tudo de tecnologia que você puder usar para preservar, nesse caso também é importante, né? Compactar bem, reforçar todos os passos, né? Uma lona de barreira de oxigênio, faz tudo caprichado para minimizar essas percas. É o que eu recomendei lá, eles fizeram e deu para salvar, né, nessa situação. Show de bola. O sítio Três Porteiras aqui, ele está pedindo, né, sobre... Tu já falou antes, mas eu acho que dá para, de forma breve, responder, né? Essa diferença, né, do nosso milho ser mais vítreo, né? O Gustavo comentou antes, o motivo, né, do nosso milho ser mais vítreo,
devido a uma seleção, porque o principal objetivo do nosso milho, né, a grande escala de produção, é visando grãos, produção de milho grão. E para ter mais longevidade, para ter mais um milho mais resistente, principalmente a caruncho, teve uma seleção, né, puxando para o lado de mais vitriosidade, para ter um grão realmente mais resistente e com uma vida de prateleira, uma vida de armazenagem melhor, né, Gustavo? É aproximadamente isso, né? Sim, a gente tem que pensar que o milho é destinado principalmente para avicultura e suinocultura, né? Então, a avicultura aí na galinha tem lá a moela, né? Então, a vitrosidade não impacta, assim, de uma maneira igual impacta para a gente, né? Para os ruminantes. E é isso que você comentou, né? Tinha essa parte do caruncho. Hoje, na época, não tinha, por exemplo, sistemas de combate de caruncho mais modernos, né? Então, o jeito que teve para combater ele foi através do melhoramento do híbrido. Então, a gente tem que ficar mais duro. E tem condições que o milho duro, pessoal, ele é desejável. O milho pipoca, para ele estourar e fazer pipoca, você precisa ir mais vidro possível para aquele processo da pipoca acontecer. E o milho verde, para você ingerir, tem que ser mais macio. A gente tem esses mercados que são menores, mas só para fazer um parênteses aí, Rodrigo, para o pessoal entender, se quer ver um milho duro mesmo, pega o milho pipoca. Ele é o máximo de dureza que um milho pode ser, porque ele é selecionado para isso. Show? Show. Qual a porcentagem de amido em uma silagem de planta inteira, né? E uma silagem de espiga? Pergunta do David de Paula. Sei que tem O bastante David variabilidade, né? Na questão de planta inteira, né? varia muito, né? O David, ele é lá da fazenda da Chácara Naviraí, né? O David varia bastante, tá? Mas só para eu não te deixar sem resposta, eu posso estar errado aqui. A gente tem um levantamento tanto de Snaplage aqui no Instagram da Trek, a gente postou do Exalc Lab, a gente, por trabalhar em parceria com eles lá, sabe, David? Tem a média da silagem de 2021, silagem de milho planta inteira. Então dá uma olhadinha lá. A silagem vai variar aí de 28% a 35% de amido. Depende. Outra coisa que afeta, né, Rodrigo, é a altura do corte em relação ao solo. Quanto mais alto você colher, mais amido você vai concentrar, né? Então, essas silagens aí que às vezes tem 37 de amido, 38, normalmente porque foi colhido um pouquinho mais alto, né? Só o grão, a produção de grão do milho é difícil chegar nesse nível, né? Normalmente chega a 34, 35. Começou ali no 38, porque o cara elevou um pouco a plataforma, não tem problema nenhum, né? É um cenário que tem que ser analisado. E o Snap 50, por aí, entendeu? 55, o Snap, as lajes de espigas aí, né? Mas também tem os dados aqui, talvez eu esteja falando errado aqui, dá uma conferida aí depois no nosso Instagram, que a gente postou aí esse levantamento do Exalc Lab. Mais de 5 mil amostras de silagem de milho que foram no ano 2021 e de Snap foram, acho que 150. Então tem a média aí de todos os nutrientes. Ótimo. Sítio Três Porteiras tem uma outra pergunta aqui, Gustavo. Que é essa relação, né, do vítreo e do farináceo. Dando uma ajustada na pergunta também, o que tu vê, Gustavo, dessa evolução, né, desse direcionamento para grãos mais farináceos, porque não é só trazer de lá, de outra região, uma semente, né? A gente tem que estar com essa cultura adaptada às nossas regiões, né? A gente tem que certificar que esse híbrido vai realmente ter um bom desempenho na nossa realidade, né? Como que tu vê essa evolução e o que tu enxerga no campo disso, né, para a gente melhorar essa questão de vitrosidade ou de grão mole farináceo, né, pensando na produção? Então, assim, pessoal, primeiro a gente tem que conhecer a vitrosidade dos grãos, a gente não tem esse dado. Então, assim, ele é empírico, acho que as empresas poderiam fazer um esforço nesse sentido, de divulgar isso, né? Qual que é a vitrosidade? Então, tem que ser um trabalho de nós, consultores e empresas, consultar primeiro, saber qual que é a vitrosidade do milho brasileiro. A gente sabe que é mais duro, mas quantos por cento que é? Vamos pegar um ranking de vitrosidade dos híbridos. Não tem isso, né? A gente tem até aproveito aqui para divulgar, na hora que você for escolher o milho aí para plantar, tem o Guia da Forragem, que é um guia gratuito. Você digitar lá,
uma avaliação que a Exalc faz junto com o pessoal da G12 Agro, que eles plantam milho. Inclusive, aí tem estações aí no Rio Grande do Sul, eu acho que são 15 ao longo do Brasil, plantam os milhos para ver a produtividade de matéria seca digestível por hectare. Não é só a produção de matéria seca, né? E você pode ir lá ver uma região que é similar à sua, com condição edafoclimática, altitude, né? E você escolheu o melhor híbrido para a sua região. Mais sadio, né? Eles fazem a variação de cigarrinha, tudo isso. Mas ainda não tem a vitrosidade, né? Então, precisa disso. Então, é difícil, mesmo, primeiro, partindo que você já descobriu a vitrosidade, é escolher um milho que tem menos vitrosidade. Mas, se mesmo assim, essa menor vitrosidade ainda é muito, né? Porque variou de 50 a 70, você escolheu de 50, mas ainda é alto. O que você vai fazer? Você tem que trabalhar para processar melhor esse grão. E ponto. E aí depende da máquina que você vai fazer, porque as empresas não vão melhorar aí para diminuir a vitrosidade, porque o mercado de silagem é 30% do mercado de grão, né? Então, vai demorar muito isso aí acontecer, tá bom? Não vai fugir desse foco, né, de processar o grão, gente. A gente vai ter que... isso vai ter que acontecer, né? Essa evolução nesses processos, né? E aí a gente tem o processo mecânico e o ponto de corte, né? E o ajuste no ponto de corte, identificar a hora certa e para tentar colher um bom resultado, né? Isso aí. E assim, o ponto, né? Assim, que se você processar bem esse grão, o silo vai te ajudar a tirar essa diferença da vitrosidade, né? Então, o ponto é isso. E só complementando, né, Rodrigo? Durante a consultoria, continuando, a gente avalia esse processamento, solta o serviço, né? O tamanho de corte. Se for uma colhedora de automotriz, a gente põe o cracker a 1 milímetro, né, a distância entre os rolos, e solta o serviço e avalia a parte de fibra que eu expliquei aqui. Uma outra avaliação que a gente faz, e que a gente foi pioneiro nesse sentido, foi avaliar o processamento de grão em tempo real. Não só contando o grão inteiro, mas com a peneirinha do KPS, de 4,75. Então, a gente conseguiu fazer... primeiro, começou assim a ideia, sabe, Rodrigo? Pessoal, a gente pegou, tem um aplicativo da Universidade do Wisconsin que chama Silage Snap. Você tira uma foto e ele fala quantos por cento de grão está abaixo da peneira de 4,75. Eu falei, vou usar ele. Pô, tecnologia nova, top, validada, com artigo científico. E aí ele parte da premissa que primeiro você tem que fazer o quê? Pegar uma amostra, secar, botar num balde com água ou na bacia. Tá aí no nosso e-book também, quem quiser ver o método. Tem um artigo também que a gente escreveu no Milk Point, em parceria com o professor Thiago Bernardes, mostrando esse método. Você pega a fibra, a silagem, seca ela, faz a matéria seca, o que sobrou ali da matéria seca, né? Você põe na bacia com água, esparrama para lá e para cá essa fibra para permitir que o grão afunde, o grão é mais denso, ele vai afundar, remove a fibra com a mão, depois se tiver uma peneirinha dessa de coar leite, tira o resto da fibra ali, drena essa água, sobra o grão. Esse já era um método que o Brian Holmes e o Kevin Shines recomendavam, fazer uma avaliação visual dos grãos, né? Só que isso aí é igual score de condição corporal, né? Às vezes o cara não tem um olho bom ainda para ver isso, né? Ele só vai ver grão inteiro, a verdade é essa, né? Ele não vai conseguir ver mais do que isso. E aí o Silage Snap, o que ele pregava, né? Você pega esse grão e seca ele na air fryer ou numa frigideira, essa fração grãos, e tira uma foto. Só que o problema para você tirar essa foto, Rodrigo, você tinha que pôr ela numa lona preta, calibrar o equipamento com a moedinha de 25 centavos, tá? Em várias alturas a foto, botar uma lona preta dentro de uma caixa de papelão para não dar reflexo, e o pior, que era o serviço de presidiário. Você pegar os grãos, esparramar na lona de uma maneira que nenhum sobrepõe ao outro. Isso era muito difícil. Você fica um dia. É um serviço assim que eu fiz só para ver. Aí fiz, tirei a foto. O que ele me deu? Porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75. Eu falei, cara, é melhor comprar uma peneira e chacoalhar a peneira. Entendeu? Já fiz tudo isso, esse processo, e aí a gente pegou essa peneira do KPS, comprou, não tiramos essa peneira do nada, é a peneira que é usada no KPS, e a gente calculou
a porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75. A única diferença do KPS é que o KPS mede amido. Entendeu? Por que ele mede amido? Porque fazer esse processo no laboratório é muito laborioso, trabalhoso, né? Uhum. Mas a gente pode fazer no campo, e o interessante, Rodrigo, é que ele me dá um resultado na hora, cara. Eu faço 4 vezes por dia se eu quiser isso. E eu ajusto a máquina, hora a hora, ali, ó, no momento. Então, assim, e cria histórico, né? Tá ruim, melhorou, 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 voltou a piorar. Você consegue ver aquilo ali. A gente via que contar grão inteiro era muito pequeno, pouco. Eu sou chato com isso, que eu gosto de, numa máquina automotriz, eu não quero nenhum grão inteiro. Entendeu? Uhum. Sim. Então a gente faz isso, né? E quando a gente vê que a gente usa as mesmas métricas do KPS, no sentido assim, abaixo de 50 tá ruim, 50 a 70 adequado, acima de 70 excelente. Então quando a gente vê que o KPS está ruim, que essa é outra pergunta. Você fez esse processo, tá ruim. O que você faz? Primeira coisa, vamos lá na máquina, reduz o crack. É a primeira coisa que eu faço. O cara, pô, tá 1,5, baixa para 1. Tá no 1, dá para ir um pouquinho mais? Abaixa. Aí eu vou lá e avalio. Pô, 45 foi para 55. Pô, beleza. Dá para ir mais? Como é que tá a Penn State? Ah, a Penn State está dando 8% da peneira de 19, Gustavo. Você usa a segunda fonte de forragem? Eu uso. Entendeu? Eu uso a segunda fonte de forragem. Pô, vamos reduzir esse tamanho de corte? Pega o 18, põe para 12. Meu experimento de doutorado mostrou que numa silagem, numa dieta com 50% de silagem de milho, dá para usar o 12 e não ter problema nenhum. Entendeu? Com fibra fisicamente efetiva. Reduz para 12. Pô, puxou, foi de 55, foi para 65. A Penn State na peneira 19 está dando 5, Gustavo. E 65 na de 8. Beleza, achei o ponto. Agora é só monitorar para manter. Então, o primeiro dia é um experimento, sabe, Rodrigo? Ali, ó. Sim. E assim, só para o pessoal entender, eu só vou reduzir o tamanho de corte sabendo o cenário que essa dieta for usada. E por que o tamanho de corte impacta o processamento de grão? Porque a máquina, pessoal, o rotor de faca dela trabalha no RPM constante, a rotação. O que difere é a velocidade que a máquina percola na roça e a velocidade que gira aqueles tamborzões, seja na colhedora de arrasto ou na automotriz, que ela gira. Na hora que você ajusta o tamanho de corte, o que vai mudar é isso, entendeu? A velocidade que eles giram, né? E a velocidade que ela percola dentro da roça. Porque se ela entrar rápido, isso aqui está rodando constante. Vai picar partículas maiores. Se ela ir devagarzinho, vai fatiando. Então, o problema é quando você aumenta o tamanho de corte, o que vai acontecendo? Fibras maiores vão sendo feitas e dá o efeito sanduíche no grão. O grão nosso já é duro, isso aí prejudica, não pega o grão em cheio. E quando você colhe com um tamanho de corte menor, você permite esse grão pegar mais em cheio no cracker e quebrar ele. Então, uma coisa que a gente sempre vê, Rodrigo, quando você é inerente do processo. Você quer colher silagem, às vezes você vai começar a sua silagem com 18 ou 15 milímetros de tamanho de corte, mas no fim lá você vai ter que dar uma reduzida, porque ela está mais seca. Você começou lá com 34% de matéria seca, chegando no 38, isso pode acontecer, porque a fibra vai ser mais difícil de cortar e você tem que fazer isso. E lembrando daqueles ajustes, afiação de faca na automotriz uma vez por dia, para garantir, porque qualquer coisa, pessoal, que prejudica a fibra vai prejudicar o grão por causa desse efeito sanduíche. Então tenha atento isso, né? A gente explica isso aí também no nosso e-book, para vocês usarem. A gente vende essa peneira de 4,75, na verdade nem a gente que vende, a gente recomenda o cara que vende. Foi um método assim que para nós foi um divisor de águas, sabe, Rodrigo? Para monitorar em tempo real e gerar valor para você, consultor. Porque na hora que você faz isso, o cara vê que você tem número. Você constrói histórico. Ele vai ver o valor seu. E o importante é você saber medir, mas também alterar a máquina, conforme eu falei aqui, as coisas que a gente faz na máquina, para melhorar se tiver ruim. Eu acho que esse é o recado aí que a gente queria deixar. Baita recado, Gustavo. Acredito que a gente percorreu vários caminhos aí. Dá para entender que a gente já tem muitas respostas, talvez quase todas elas, né? Ou
nós temos as respostas mais importantes para buscar mais resultado. O que a gente precisa é realmente entender tudo isso, estar presente com o produtor, estar próximo dele no momento que ele vai estar tomando essas decisões, né? São decisões muito importantes. E realmente a gente difundir esse conhecimento, né, Gustavo? A gente está fechando aí 1h30 de live. Eu já gostaria de te Nossa. agradecer, tá? Gostaria de pedir para quem ainda não tirou o print, tira um print da tela para você em seguida aí compartilhar, né? Colocando as nossas contas junto aí, a gente vai estar compartilhando depois também nos nossos stories lá a tua participação e a tua opinião sobre a live. Gustavo, gostaria de te agradecer muito pela tua participação. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Tô certo que sim, porque a gente teve um público aí bem fiel. Até agora aí a gente está próximo de 50 pessoas. Tu aborda de forma muito prática e a gente precisa disso, de praticidade, né? Porque a gente precisa, eu acredito que quanto mais prático, mais fácil de ser entendido. E se tu entende fácil, tu vai conseguir fazer com mais facilidade também, né? Então, Com certeza. eu agradeço muito, desejo para ti, para a empresa aí, para a Trekking, muito sucesso. Com certeza, não conheço ainda os teus colegas, mas com certeza muito capacitados também. Acredito que as empresas e as fazendas que vocês assistem aí estão com certeza em boas mãos, né? Parabéns e deixa as tuas últimas palavras aí. Tu falaste num e-book, conta para a turma onde e em que redes que vocês trabalham. Eu sei que vocês têm podcast também. Comenta um pouco aí para repassar essa informação para quem quiser mais informações aí, Gustavo. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra estar falando aí com o pessoal aí do Sul, me conectando com vocês. Fico feliz de ter gerado valor para vocês. Eu acho que tem muita coisa mais de silagem ainda que... Acho que quando a gente gosta do assunto, né, Rodrigo, nem vê o tempo passar, né? É. E eu acho que o papel nosso é esse, é pegar a pesquisa e descomplicar. Levá-la para o campo, aplicá-la lá, ver aonde ela não responde, né? E adaptar e buscando mais, né? Eu acho que o que faz a gente melhor é atuar em vários polos, né? Ler mais, ver a pesquisa, praticar, voltar a corrigir, e é isso que a gente tem aprendido muito nesse sentido. Se vocês entrarem aqui no Linktree, no link da bio, tem lá os e-books que a gente usa. Acho que a mensagem principal aqui, cara, que vale demais, né? Às vezes não dá para eu ficar lá 100% na colheita, mas vai lá, fica 2 dias, treina uma pessoa, põe ele para coletar dados, ensina ele, treina o olho dele. A gente só falou aqui de processamento de grão, né, Rodrigo? Mas tem inoculante, tem um monte de regra para inoculante que a gente tem que usar, escolher como misturar, usar água sem cloro, calcular a vazão dele adequada, compactação, né? Tem que ter 40% de peso de trator na hora que chega lá por hora. Então, se chega a 10 toneladas, tem que ter 4 toneladas de máquina, esparramar aquela massa, 20 centímetros a faixa, para compactar legal. Depois, vedação, a gente tem tecnologia hoje como barreira de oxigênio, que faz um servição, depois a dupla face por cima, e depois, na hora de você retirar o silo, cara, capricha. Dimensiona o silo direito para você ter lá 30 centímetros de fatia e tira ele de uma maneira reta, né, sem afofar ele, que você vai ter uma silagem de qualidade. Esse que é o nosso ponto. E é isso. Acompanha a gente tem no Spotify, siga-nos aí no YouTube também. A gente fez também, assim com o Rodrigo, muitas lives. Isso é muito útil com grandes pessoas. Já fica aí, Rodrigo, para a gente fazer uma aí também, para você contar um pouco aí da sua consultoria. Vamos marcar aí para frente. Acho que vai ser muito bacana aí. Você tem muito a nos ensinar também. Já fica aí para a gente, numa próxima aí, você ver uma data aí para a gente fazer também uma aí, você compartilhando a sua experiência aí para o pessoal aqui do Sudeste e do Centro-Oeste. Tá bom? Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho aí. Desejo muito sucesso aí para você nessa semana Base Leite aí, tá bom? E fiquem com Deus aí todos aí. Vamos marcar essa próxima live, sim. Eu acho que a gente tem muito a conversar, sim, Gustavo. Tá? Obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam.
E só para lembrar, amanhã a gente tem live também. Essa é a terceira live com o Tomer Durman, né, do Rumencast. A gente vai falar, Gustavo, sobre a importância de como a hipocalcemia interfere na imunidade das vacas. Esse tema aqui é excelente também. Então, não percam, vocês que estão aí, tá? Acompanhem amanhã. Na quinta, a gente vai falar com Wagner Beskov. Vamos falar sobre composição de sólidos em sistema à base pasto, né? Como produzir mais volume de sólidos em sistemas que têm grande participação de pastagem. E a gente vai falar na sexta, Gustavo, com o nosso amigo Eduardo Valias também, sobre soft skills, né? Vamos falar sobre pessoas, sobre posicionamento, sobre como nós, né, devemos nos posicionar perante produtores, equipes, na área comercial. Então, é um tema bastante interessante também que eu vou estar tratando aí com o Eduardo. Pessoal, Gustavo, obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram aí. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.